Muito bom dia. Eu tava aqui meio ocupado. Eu quero ver você me alcançar. Então eu resolvi trazer uma palavra do Senhor para as nossas vidas, para que nós possamos lembrar do Senhor durante esse dia que Ele nos entregou para viver. Quero te convidar então a pensar junto comigo no capítulo de número 1, versículo também de número 1, do livro de Gênesis. Esse é o projeto piloto do Teologia para a Vida. Então a ideia é que nós possamos ver teologicamente os textos e ver quais são as aplicações para a nossa vida. Então lá no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, você vai encontrar o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim vet hashamayim vet haaretz. Então nós vamos pensar justamente o que significa esse texto e quais são as implicações desse texto. A primeira coisa que se percebe, e a primeira discussão relevante a respeito desse texto, é se ele é realmente parte do texto que segue ou se é apenas um título para dizer então que Deus criou os céus e a terra, e depois desse título vai se destrinchando o texto de como aconteceu. Seja qual for a sua posição ou a sua escolha, seja como um título ou como parte do texto, o ensino é um só: Deus criou os céus e a terra. E vale a pena pensar sobre isso. Afinal, o texto afirma: Elohim, bara, Elohim criou os céus e a terra. Então isso nos chama a atenção para a segunda dúvida referente a esse texto. Elohim, a tradução literal não seria deuses? Como é que funciona isso? O pessoal enganou a gente, deveria ser deuses e não Deus, então tem um problema aí. Na realidade é um problema muito simples de ser resolvido. A tradução do hebraico para o português, ela carece de que se olhe o contexto para definir se o sujeito está no plural ou está no singular. No caso aí, o verbo bara, ele está no singular, ou seja, criou e não criaram. Então a gente vai definir o sujeito com a influência do verbo anterior. Então significa que a influência do verbo criou faz com que a palavra deuses, Elohim, seja traduzida por Deus. E isso nos leva a uma terceira pergunta que é bastante relevante. Será que a utilização da palavra Elohim não significa que Deus já estava ali revelando a Trindade? E é possível que seja isso também. Por quê? Logo aí no versículo 2 nós vamos ver a aparição do Espírito Santo. Então nós temos aí o Deus Criador, nós temos o Espírito Santo também na participação da criação. Quando damos um salto e vamos até o versículo 26, percebemos ali o plural: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então mais uma vez o plural aparecendo, façamos, então tem mais de um. E quando a gente chega no capítulo 11, versículo 7 do livro de Gênesis, temos também o desçamos ali e confundamos os homens. Então nós percebemos mais uma vez o plural. Mas o que assusta então a gente é perceber que existe um Deus e que esse Deus se apresenta em mais de uma pessoa. Quando a gente lê capítulo 1 de Colossenses, versículos 15 e 16, nós vamos perceber que Jesus Cristo estava presente na criação do mundo. Assim como também quando lemos capítulo 1 de João, perceberemos a mesma ideia de que Jesus estava presente no ato criativo de Deus. Pois bem, seja qual for a posição adotada, o que o texto quer realmente nos ensinar para o nosso dia a dia? Ele quer nos ensinar que Deus criou o mundo. Ele é o grande Criador. Ele não foi criado por ninguém. Ele existe desde a eternidade e ele sempre vai existir. Ele tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Indo para o dia a dia, o que isso tem a ver com o nosso dia a dia? Bom, hoje nós temos vivido um tempo diferente. Se fala até na ideia de o homos technos, a ideia de que o homem se voltou para a tecnologia de tal maneira que ela se tornou uma religião. A ideia de que a tecnologia pode solucionar todos os problemas do homem. E nós sabemos que isso não é possível. Precisamos entender que há um Deus acima de nós e nós não temos todas as capacidades criativas possíveis.
Então somente Deus tem essa capacidade. Existe até um símbolo muito interessante que o judeu usa, o kippá, para se lembrar de que existe alguém acima dele. Então lembre-se disso no seu dia a dia. Existe um Deus acima de você. Esse Deus criou os céus e a terra. Esse Deus tem todo o poder. E esse Deus atua em nossas vidas e de maneiras diferentes, de acordo com o passar dos anos. Perceba isso na palavra de Deus, que ela será muito proveitosa para o seu dia. Deus o abençoe. Até o próximo encontro.